Começando bem o seu dia. O programa de hoje, terça-feira, vai falar um pouco, embora normalmente a gente fale sobre isso nas quartas-feiras e sábados, programa Família em Sintonia, hoje, de forma, vamos fazer uma exceção. Eu queria falar sobre um mandamento que traz para a pessoa, um filho para uma filha, traz promessa. Eu queria falar sobre a importância de você respeitar, de você honrar seu pai e sua mãe, que traz até uma promessa de longevidade. É uma coisa linda. A palavra de Deus, ela não mente, ela não esconde também coisa alguma. Mas sobre isso, sobre essa devocional, eu vou falar contigo logo após o intervalo do nosso Começando Bem o Seu Dia, programa de hoje, terça-feira. Só uma coisinha aqui, não esqueça, nós estamos indo de segunda a sábado, tá? TV Amazônia, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. E também no nosso canal do YouTube, de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã. Daqui a pouquinho a gente volta com Começando Bem o Seu Dia. A devocional de hoje fala sobre honrando a família, o mandamento com promessa. Um texto que eu tenho para falar, texto bíblico que eu quero usar para falar com você, é o de Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Eu vou te dar uma ilustração aqui, tem uma ilustração do próprio esboço, mas eu vou dar a do esboço, mas vou falar também sobre uma experiência pessoal. Uma ilustração aqui diz que um jovem bem-sucedido, um dia ele percebeu que tinha um vazio nas suas conquistas, ao notar que ele havia negligenciado os seus pais. Conquistou tanta coisa a nível material, de bens, mas havia negligenciado os pais, o respeito, a honra, visitar, estar com os pais. E isso gerou um grande vazio. Ele percebeu que a família era um porto seguro e acabou mudando as suas prioridades, voltando a visitar os pais, a honrar os pais, a respeitar os pais, a agradecer aos pais. Há muitos anos atrás, eu ainda tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu sentei aí uma mesa com meu pai, conversei com ele, eu acho que estava almoçando, enfim, estava junto com ele comendo alguma coisa, e o meu pai virou para mim e falou para mim assim, Dudu, me chamava de Dudu, Dudu, você é um dos filhos mais abençoados que eu tenho. Eu achei aquilo interessante, eu perguntei para ele por quê. Meu pai falou, porque você sempre pede bênção para mim. Quando você começa a falar comigo, você pede bênção, e quando você vai saindo, você pede bênção. E realmente eu comecei a me lembrar que eu fazia realmente isso. Eu ligava para o meu pai, benção pai. Quando estava terminando de ligar, benção pai. Quando eu encontrava o meu pai pessoalmente, benção pai, e assim por diante. Claro que nós tivemos como família uma família disfuncional, um pouco desagregada, mas essa parte da minha relação com meu pai foi muito interessante, marcou muito a minha vida o que ele falou, não nem tanto o que eu falei, mas o que ele falou. Então, disso tudo, eu diria que eu tenho gosto muito desses né? 3 lições aqui. A primeira delas é que honrar um pai, uma mãe, estou falando mais desse aspecto hoje, honrar o pai e a mãe, é tratar com respeito e dignidade os pais, independentemente de méritos que eles possuam. Por que eu estou falando isso? Porque muitos pais e mães já erraram. Alguns até abandonaram. Isso aconteceu com a minha família. Mas a honra
ou tratar com respeito e dignidade é uma obrigação do filho. Mas como isso é uma coisa totalmente ilógica? A Bíblia não é um livro para a lógica humana. A Bíblia é um livro divino que, se obedecido, traz a lógica do céu. Por isso que a Bíblia confunde a sabedoria humana, a sabedoria da terra, porque o que ela traz são conceitos divinos de relacionamento em toda e qualquer área. E uma dessas áreas é tratar com respeito e com dignidade o seu pai e a sua mãe, seja ele quem for, tenha feito ele o que qualquer que tenha sido a coisa que ele tenha feito ou praticado. Isso não quer dizer que você vai conviver, que você vai achar mil maravilhas aquilo que eles fizeram. Quando eu digo tratar com respeito e dignidade, é você não odiar, é você não desejar o mal, é você não querer que aquela pessoa seja destruída. Isso, mesmo que ela tenha feito as piores coisas contigo e comigo. A gente precisa aprender esse caminho da palavra de Deus. Segunda coisa que eu falo aqui. A longevidade, uma vida longa, eu explico daqui a pouco, e a prosperidade estão ligadas ao cuidado com os pais. É muito triste ver um pai e uma mãe, e aí eu já faço uma aplicação bem própria, é terrível quando eu vejo, ouço e tomo conhecimento de uma informação de um pai e uma mãe que criaram aquele filho, aquela filha, abrindo mão de tanta coisa, sabe? Passando por todo tipo de privações para dar o melhor para aquele filho, para aquela filha, em área de estudo, enfim, qualquer que seja a área. E depois que o filho e a filha estão bem, estão lá, como diz o outro, né? Por cima da carne seca, eles simplesmente esquecem os pais, eles abandonam, eles não cuidam, eles não honram, eles não tratam com dignidade e com respeito, querem ficar longe, não querem ter um pai e uma mãe perto de si, né? Eu estou falando isso aqui, me veio o coração, o meu irmão de coração, Maurizinho, lá em Curitiba. Os meus pais da fé moram em Curitiba, eu considero-os como pai, mãe, eles sabem disso, Mauri e a Ana, e assim é lindo de ver, é lindo de ver que eles, né, o meu pai e a minha mãe na fé, meu pai e a mãe espiritual, Maria Ana, moram com o meu irmão Maurizinho, e ele cuida deles, eles estão cuidados da velhice. Eu fico pensando, eu tenho 3, 4 filhas, né? E eu sempre falo para eles, olha, eu só peço que vocês cuidem da gente na velhice. Falta muito para chegar lá, por favor, tá? Mas eu só peço isso, que vocês tratem com respeito e com dignidade o seu pai e a sua mãe. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz que um primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. E ainda fala mais, a longevidade, ou seja, uma vida longa e a prosperidade estão ligadas a isso. Se você desonra, se você maltrata, se você abandona o seu pai e a sua mãe, eu digo para você que a vida é curta e não vai haver prosperidade. Não, mas eu tenho muito dinheiro. Você pode ser podre de rico, podre de rica, mas você será pobre no seu coração, pobre no seu espírito, nunca vai ter paz no seu coração por causa da desonra, por causa de andar na contramão daquilo que a palavra de Deus ordena. É um mandamento que um filho e uma filha devem ter para com seus pais, pai e mãe, ok? Terceira coisa para encerrar aqui, antes que você diga, nossa, como que você está batendo hoje? Não estou batendo não, estou lendo a Bíblia aqui, ensinando a palavra. Terceira coisa, pequenos gestos de gratidão constroem pontes eternas. Teve um dia que a minha filha Márcia, ela mandou entregar, eu não sabia que ela tinha feito isso, mandou entregar o tesouro dos céus aqui no Pará. Qual é o tesouro dos céus no Pará, Léo? É o açaí. Bateram lá na porta de casa, tal. Aí eu, pois não. Cheguei lá pois não. Olha, encomenda aqui para o senhor. Eu falei, para mim, é açaí. Eu falei, não, mas eu não pedi não. Olha aí, tem que cuidar. Mas eu não pedi açaí do alemão. Olha o jabá, açaí do alemão, maravilhoso, grosso.
mandou entregar lá em casa, falou, para entregar aqui para o senhor. Aí eu falei, olha, eu não pedi, mas é para mim mesmo? Tem certeza que não é para um vizinho? Não, é para o senhor mesmo, mandar entregar para o senhor. Eu falei, mas quem mandou isso? Foi a sua filha, a Márcia. Eu falei, tá, me dá aqui essa bênção. E foi aquela maravilha. Sabe o que é isso? Um pequeno gesto. Isso daí, sabe, isso desata, isso abre janelas de bênção sobre a vida da pessoa. A Bíblia chega a dizer que quem oferece um copo de água para um profeta vai receber um galardão. Você imagina uma coisa dessa? A pessoa que pequenos gestos constroem pontes eternas. Eu quero terminar aqui essa devocional com um pensamento de João Paulo II. Diz o seguinte: a família é o núcleo da sociedade e o alicerce mais sólido. A base mais sólida de uma pessoa é a família. Por isso que algumas ideologias tentam desconstruir a família e roubar da família aquilo que os pais devem ser portadores. Tá? Mas isso é uma outra história, por uma outra devocional, numa outra temática, tá bom? Guarde isso, a família é o núcleo da sociedade e o alicerce mais sólido. Deixa eu orar aqui um instantinho. Pai, em nome de Jesus, eu sou filho, meus pais já faleceram, mas eu continuo honrando, independentemente de tudo que possa ter acontecido na nossa família, na nossa história. Eu declaro aqui diante do Senhor dos céus a honra, o respeito e a dignidade devida a eles. E eu faço isso no nome de Jesus e oro agora, Senhor Deus, em o nome de Jesus Cristo, por esta pessoa que está me assistindo, que tem problemas de relacionamento com seus pais, porque talvez um dia seus pais tenham errado contra ele, contra ela, e isso causou uma rachadura, uma quebra no relacionamento. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja falando a esta filha, a este filho, que independentemente do que possa ter sido feito por seu pai ou por sua mãe, respeito e dignidade são inegociáveis pela palavra de Deus e pelo Espírito. Deus, em nome de Jesus, ajude essa pessoa a restaurar, a reconstituir esse caminho para que ele seja de vida longa, para que essa pessoa possa realmente prosperar. E não falo materialmente, pode ser materialmente, mas eu falo muito mais dentro do coração. Mas também, Pai, eu oro por essa pessoa que foi tão cuidada por seus pais, que viu seus pais se privando de tantas coisas e que hoje malmente visita, malmente liga e dá atenção para os seus pais. Eu oro para que haja um espírito de arrependimento sobre essa pessoa e ela possa tomar uma decisão hoje de pedir perdão ao Senhor e ir aos seus pais e passar a honrá-los, a cuidar deles, a respeitá-los e a tratá-los com dignidade. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Perdoe um pouco a emoção, mas não deixe de fazer isso o mais rapidamente possível. Ouça o que o Espírito Santo está te falando nessa manhã ou nessa tarde. Eu não sei que horário você está assistindo. Que o Senhor te abençoe e daqui a pouco a gente volta para fechar o Começando Bem o Seu Dia de hoje. Deus te abençoe. Começando bem o seu dia, está terminando agora, mas eu queria dizer para você, por favor, faça uma coisa no dia de hoje, ainda dá tempo.
Ligue para os seus pais se eles estão vivos. Visite os seus pais. Hoje, se tem alguma mágoa, se tem alguma coisa no seu coração, dê o primeiro passo para a reconciliação. Ah, mas ele não vai aceitar. Mas dê o passo. Liberte o seu coração desse problema interior. Por quê? Porque a família é o campo onde Deus mais opera milagres. E é por isso que muitas vezes o inimigo está prendendo o coração de muita gente, porque ele não quer que você viva milagres na sua própria vida e no seu próprio ambiente familiar. Faça isso. Nós estamos terminando agora. Deus permitir, a gente volta amanhã para abençoar o seu coração nesse começando bem o seu dia, em nome de Jesus. Amém.